Olá pessoal, aqui fala é Gustavo da Gibo. Hoje eu estou aqui em mais uma entrevista junto com o Reinaldo, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela presença. Opa, maravilha! Ele é um programador e agora de começo, né? Vou até convidar ele para se apresentar, para ele comentar um pouco do que ele faz hoje, que quando se trata de uma produção de um jogo, um programador é um profissional indispensável, né? Não existe um jogo sem uma programação. Então, pode começar a se apresentar aí. Certo, bom, meu nome é Reinaldo, eu tô há não muito tempo na área, mas sempre amei jogos, eu já programava antes, mas eu programava e não era feliz. Então eu juntei aí duas coisas que eu fazia e agora eu tô fazendo algo que eu gosto e tô sempre desenvolvendo mais. Dei uma passadinha já em algumas engines e a que eu mais quis me adequar, que foi a melhor que eu encontrei, foi a Unreal Engine. Já passei pela CryEngine, fiquei um bom tempo nela, mas por falta de muito material, por ser um pouco mais complicada a engine, resolvi mesmo ficar com a Unreal, que faz tudo que o outro faz, só que ainda tem mais flexibilidade até para os outros trabalharem com ele. É uma engine mais fácil para artistas, programadores, concepts, cinemática e tudo. Eu resolvi ficar nela na parte de programação mesmo, que é quando a vida vem ao jogo, né? Deixa de ser um objeto e passa a ser um jogo mesmo. Sim, é legal que a profissão do programador é que nem você falou, né? Ele dá vida para aqueles, para todo objeto, todo conceito que é o jogo, é ele que faz aquilo ganhar vida e ganhar interação, né? Porque os designers eles dão a cara, né? Eles caracterizam aquele mundo, mas o programador é o que dá aquela vivacidade e interação. Muito boa, muito bom comentário. E toda história tem um começo, né? Todo mundo que decide iniciar alguma coisa na sua vida passa por um insight, né? Aquele momento que você tem uma descoberta, tem um abrir de olhos para aquilo que te interessa. Como foi o seu começo? Como você iniciou? Você falou assim, poxa, eu quero trabalhar com programação na minha vida. Como você chegou a essa visão? Foi através de um estudo, na época de escola, por exemplo, há alguns anos? Como foi esse momento que teve esse despertar do seu interesse? Bom, na verdade, querer fazer jogo eu sempre quis fazer, né? Só que eu sempre achei muito difícil, né? As pessoas que eram da área sempre botavam aquele medo em mim, então eu não tocava nesse assunto. Aí quando eu comecei a querer ver alguma coisa, eu via que nem desenhos em stick, né? Os palitinhos eu conseguia fazer, então um artista eu não vou conseguir ser. Até cheguei a fazer algum curso sobre isso, mas não era pra mim. Então eu resolvi tentar a parte da programação, a parte do game design, Uhum. e essas duas coisas acabaram se conciliando. E quando eu estava fazendo eu fazia engenharia elétrica, né, antes de fazer isso, e eu tinha um professor de programação que por acaso ele era programador de jogos. Aí isso, mais a minha esposa falando, pô, por que você não faz jogo? Você é bom nessas coisas. Eu fiquei, tá, é verdade, eu vou parar de fazer coisa errada e vou acertar na minha vida. Foi então que eu Legal. comecei a me integrar em jogos, né, a parte de busca de engine, a busca de qual linguagem que eu vou escolher, porque tem algumas linguagens, em qual parte de jogos eu vou querer, se eu vou querer ser um artista, se eu vou querer ser o game design para fazer os documentos, as coisas, se eu vou querer fazer os cenários, se eu vou fazer o level design, a programação, qual área da programação, se eu vou fazer a gameplay, se eu vou fazer a parte de iluminação, todas essas coisas, né? Então eu, depois de analisar, tentar cada uma dessas coisas, eu acabei entrando então como programador. Foi quando eu fiquei, gostei, e hoje eu fico fazendo bastante sobre isso, tanto em parte de gameplay, como programação de mecânica do jogo, personagem, integração, tudo. Muito legal. Você comentou um negócio interessante que eu acho que para todos que iniciam uma jornada, seja ou em games ou qualquer profissão, ou até mesmo na sua própria vida, né? Que a sua esposa, né, ela chegou e falou, poxa, por que você não faz jogos, né? Como foi esse start
dentro da familiar, sua casa, quando você começou a entrar nessa área, teve apoio? Pelo seu comentário, pelo jeito já teve uma ideia de que foi apoiado. A sua jornada, conforme você foi aprendendo sobre, estudando, começando a dar os seus primeiros passos, você encontrou um apoio ou teve muito mais um peso de que nem você também comentou, de pessoas tentando desmotivar? Como foi o psicológico nesse momento? Que eu acho que um grande decisivo de um sucesso de alguém também é muito do psicológico dela, né? Porque vozes sempre vão ter. Como foi a sua experiência com isso? Na verdade, alguém para te desmotivar a fazer essas coisas sempre vai ter. Você sempre vai encontrar. Por exemplo, se estiver buscando alguma ajuda em alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa para isso. Você pode encontrar isso na família. Meus pais no começo não aceitavam muito isso não, porque é uma coisa que você está começando, então você precisa ganhar dinheiro, né? E você não começa ganhando dinheiro, você começa sem nada. Na verdade, você Sim. precisa gastar para poder aprender. Mas com a minha família mesmo, eu moro com a minha esposa, ela sempre deu 100% do apoio. E eu sempre fui fazendo, no começo até estudava com ela, só que ela foi para uma outra área, ela faz a parte de design e eu faço programação. Ah, legal. E aí tudo foi caminhando mesmo, né? Às vezes a gente dá um abalo, porque não tem como, né? A gente acaba batendo a cara na parede, a gente para um pouco, mas sempre tem que levantar e buscar ser o melhor. E, por exemplo, dos caminhos que você nomeou, você, como uma dica para quem assiste, você daria, por exemplo, a sua opinião sobre qual que seria mais fácil de se adquirir? Por exemplo, comentou o Facebook, essas plataformas, mandando portfólio. Você vê algum desses que teve maior êxito ou não? Ou tipo assim, é tudo numa faixa e vai tentando que de repente dá certo. É isso mesmo, vai tentando que alguma coisa dá certo. Entendeu? Certo. Eu, por exemplo, eu cheguei a tentar conseguir algumas coisas pelo Workana e pelo Freelancer. Para mim, o que eu tive mais êxito para contato, para trabalho, para inclusive divulgação também, foi redes sociais. Facebook, eu vejo que os grupos de Facebook ajudam muito. Tem Ajuda. bastante coisa, tem bastante profissional lá. Mas eu acho que esse ponto que você comentou de ir tentando, acho que é o que a pessoa tem que ter dentro dela, né? De É, tipo assim, não, vamos lá, vamos fazer de alguma maneira vai dar certo, né? não existe fórmula mágica, né? Você tem que tentar qualquer coisa. Tem gente que Exatamente. fala, chega numa empresa, a empresa já pega ele, o cara pronto, tá numa pra sempre. E tem gente que faz por outros meios, né? Não existe a fórmula mágica, existe aonde você vai conseguir. Né? E, por exemplo, o programador, como ele é a pessoa que dá vida, né, para um jogo, você já pensou, que eu acho que todo mundo que começa com games tem esse pensamento, mas queria ouvir de você. Você já teve muito a visão clara do que de fazer um projeto seu e tentar trabalhar com ele e vender aquele projeto e se tornar um game seu, por exemplo? Isso é um tema muito recorrente, né? As pessoas falam, fazer o meu próprio jogo. Tem gente que fala que é fácil, tem gente que fala que sente muita dificuldade, tem gente que fala que não dá certo. Qual que seria a sua visão sobre isso? A minha vontade é criar o meu jogo mesmo. Isso ainda não fiz, porque eu hoje trabalho para sobreviver. Então, se eu conseguir alguma coisa mais fixa para mim, que eu consigo estar fazendo até essas duas coisas, então eu consigo desenvolver o meu. Eu cheguei a buscar já algum investidor, mas é complicado aqui no Brasil, como você já sabe, até comentou agora há pouco. Sim, Ainda mais em alguém totalmente desconhecido como eu. entendo. Mas meu objetivo é sim fazer o meu próprio. Uhum. Às vezes eu tento fazer paralelo, mas às vezes a gente pega muito trabalho. Por exemplo, faça esse jogo em 2 horas para mim. Basicamente na minha cabeça é isso, mas ele pediu uma semana. Só que eu vou ter que fazer uma semana aquele jogo acordando e dormindo, fazendo Entendo. isso. Sim, Então é um pouco difícil, é um pouco complicado para desenvolver. entendo. Mas é a vontade total de fazer isso e meu objetivo é criar a minha empresa, ter o meu estúdio em volta desse jogo que eu tenho já escrito e planejado.
Sim. Uma pergunta. Você hoje, a gente sabe que tem a indústria indie crescendo bastante, né? A indústria indie, isso é uma visão pessoal minha, não sei se seria a correta, mas é o que eu comento com as pessoas, uma visão pessoal minha que eu acho que é uma solução para quem quer iniciar, principalmente aqui no Brasil, com games, e não dá para fazer aquele investimento pesado, mas que pode ser através de um jogo um pouco mais simplificado, não com um recurso, digamos, top de linha, um AAA, mas que já poderia ser um start para você começar a produzir o seu estúdio, começar a lançar suas próprias ideias, seus próprios projetos, né, que são os seus jogos. Você acredita que a indústria indie pode ser uma solução para isso? Né? Jogos um pouco com menos recursos, com menos investimento, mas ainda assim sendo lançados? Ou não? Qual que é a sua visão sobre? Claro, claro, dá pra pessoa pegar. Posso passar essa ambulância? Não, sem problema. Ok. Pronto. Dá pra pegar assim uma pessoa, ela pode vir até na Unreal aqui, ela pode até, se ela for um programador, ela na loja mesmo ela pode comprar todos os assets que ela precisa para desenvolver esse jogo. Ela pode estar desenvolvendo o jogo, sei lá, com R$ 400, todos os assets que ela vai usar no jogo dela, ela programa o resto. Ou o contrário, se ela é alguém, ela pode comprar esses blueprints também para ela poder desenvolver. Então, dá para uma pessoa indie, dá para fazer um jogo sim. Ela vai precisar só de alguns meses ganhando dinheiro para ela poder se suprir, né, poder pagar a energia dela, a internet dela e tudo, mas ela consegue estar lançando isso. Dependendo de onde ela fizer, ela consegue estar explodindo para poder fazer o resto, né, os próximos jogos e etc. E você teria 3 dicas para passar para alguém que está começando, tanto na área de na área geral, da área de programação. Você fala assim, poxa, se tivessem me dito isso no começo, teria sido uma mudança na minha vida, teria já economizado muito tempo. Você teria essas 3 dicas? Bom, um é não desiste. Legal, importante. Bom, podem dizer também, tipo, como as pessoas já falam, né, você não precisa de faculdade para poder fazer isso agora, você consegue emprego na área, você só precisa mostrar para eles que você realmente é capaz de estar desenvolvendo isso. E sempre ir atrás. É muito importante a pessoa sempre ir atrás. Legal. Como consideração final, teria algum detalhe a mais que você queria compartilhar ou anunciar algum trabalho seu, se o pessoal quiser encontrar algumas coisas que você está fazendo, ou como você comentou da sua esposa, alguma coisa que o pessoal possa estar se interessando do que ela faz, do que você faz, que você queira divulgar, comentar. Vou te passar o meu portfólio, só dar uma olhada no jogo que eu cheguei a ter feito, que é o Last Chance. Ele vai envolver a parte de um RPG. Eu vou estar implementando algumas funções nele com save game. E vai ter alguns inimigos para ele poder encontrar. E eu deixei aquele jogo bem interessante, porque nele você tem as poções de vida nele, tem as suas moedas para poder atingir os objetivos, e todo local de spawn, né, onde vai surgir o inimigo, poção ou item, é tudo aleatório. Eu deixei isso para ser tipo um jogo bem da sorte. Então Legal. Você pode passar em cima de uma moeda, você acha que vai conseguir atingir o objetivo, mas na verdade aquela moeda é fake, ela explode em você. Ah, sei, uma trap. Ok. Muito bom. Ou naquele local pode ter um spawn de inimigo, pode ser uma poção, alguma coisa. Então toda vez que você inicia aquele mapa, ele pode ser totalmente novo para você, entendeu? Sim. Isso é bem bacana. Você comentou de um RPG, né? Só aproveitando esse gancho, para um programador, quando ele trabalha na produção de um jogo, tem um estilo de jogo mais difícil do que outro para ser feito? Ou cada jogo tem sua peculiaridade, vai do trabalho mesmo? Olha, todo mundo me dizia a seguinte coisa, né, em todo local que eu ia ver também. Não faça jogo de tiro, porque jogo de tiro é muito difícil. Começa jogo que bata de perto e não sei o que. Pra mim,
se eu pego um personagem que bate, aquilo é horrível. É. Porque é muita coisa que você tem que se preocupar, é muita coisa que você tem que programar, é muita coisa que você tem que ter pronta, não é simples. Para atirar você precisa só de uma matemática, né, para você montar a matriz para o tiro sair, né, nesse caso aqui, por exemplo. Ele vai pegar o cálculo da câmera, desculpa, junto com o olho do seu personagem, e então aquele meio entre os dois, você vai montar a crosshair. Opa. É linha boa que a gente sempre vê também. E ele então vai fazer o tiro sair por ali. Você apertou para atirar, ele atirou, acabou. Uhum. Agora, quando você está fazendo um jogo que ele bate, você vai ter que ativar, desativar, que a arma dele cause dano de acordo com aquela animação. Qual que vai ser o dano, porque senão você pode estar andando com o seu personagem e vai fazer colisão com o inimigo e causar dano. Então você tem que programar toda hora aquela parte para iniciar, parar e tudo aquilo de acordo com a animação do personagem. Você tem que notificar a animação que você está fazendo alguma alteração nela para um ataque. Então você notifica um, notifica outro, faz outro. Então o jogo de tiro é bem mais fácil. Cara, excelente. Foi bom aí bater esse papo, foi bom compartilhar, ouvir um pouco de como foi sua trajetória, de como foi para você conseguir os seus primeiros clientes através de freelance, através de tentar grupos de Facebook, plataformas. Estamos aí esperando você comentar mais quando tiver um momento propício para falar um pouco do seu jogo, daquilo que você está produzindo. E quando tiver mais alguma coisa, só dá um toque, a gente volta a conversar. Desejo aí muito sucesso no que você está fazendo, em tudo que você estiver projetando, nos seus trabalhos que estão em andamento. E quando tiver algum momento propício, até mesmo os trabalhos que você está fazendo, dá um toque para a gente apresentar um pouco do que você está trabalhando. Perfeito? Beleza, pode deixar, cara. Perfeito, então. Mais alguma consideração? Não, só isso mesmo. Obrigadão. Tá, jóia, então. Muito obrigado, Reinaldo. Valeu, galera. Até uma próxima. Valeu!